Aí cada ensaio você coloca um figurino diferente? Não, esse daqui eu tava ensaiando roupa normal. Aí a Letícia sugeriu algumas cores. Aí domingo eu ensaio com uma cor, hoje eu ensaio com outra. Amanhã eu ensaio com outra. Pra gente decidir o que tiver. Nesse vídeo eu sei onde está mais. Eu não sei como que a gente vai fazer. Posso começar? Aí você entra? Eu preciso. Deixa eu só achar esse vídeo que tá rolando lá, não sei onde tá. Sai feliz bem. Achei. Esse quadrado preto aqui? É porque ele dá com um defeitinho aqui. Ah, assim. Achei legal. Vamos fazer uma coisa cubista? É que
Ah, eu tenho. Que droga, o arquivo tá cagado. E aí? Renderizando. Posso fazer a cena assim também. Eu acho que combina. Faz assim, Claro. aí trava, aí de repente já faz assim. Eu acho. Igual o vídeo. E aí eu jogo umas purpurinas assim. Uma máquina de fumaça. Você promete? No final, na hora que eu fizer assim. Aí jogo óleo, umas penas de ganso. Essa é igual uma frango. Tinha umas palavras aqui que a gente não usou pra nada. Pode colocar elas. Não sei nem por que eu fiz. Ah, porque foi a ideia inicial da Índia. Deixa eu ver. Esse aqui nem eu sei o que tem aqui. Acho que são as palavras do exercício, né? Tipo, propriedade, ponderação. Você viu que criou um diálogo aqui. Ah, gatão lá vai demorar 5 minutos ainda aqui. Eu acho que esse vídeo a gente entra com ele no meio. Acho que a gente pode começar nas palavras. Quando eu estiver lá nos textos, acho que não precisa ter nada. Aí, é porque eu vou e volto. Eu vou 4 vezes. Vou fazer 4 voltas, entendeu? Aí numa das voltas a gente coloca, ó, limite 1 e limite 2. Lembra do exercício? Que tinha 2 cadeiras? Bem. Aí eu ficava transitando entre as cadeiras. Só que eu vou fazer isso 4 vezes só. Aí em uma das partes aparece o vídeo, nas outras não sei o que aparece. Vamos ver o que rola. Quando quiseres.
céus. Li sobre uma estrela. Ouvi uma estrela. Eu vi uma estrela. Ouço uma estrela. Eu vejo isso. Onde vê você? Lá. Não vê você. É um avião. Oh, sim, já ouvi isso antes. Eu também. Não me preocupo em aborrecer. Nós, sim. Isso é bastante natural. Venha outra vez. Proprietário. Também proprietário? Chave. Também? Chave, proprietário. Lua. Lua. Chave. Adeus. Velho. Chave. Adeus.
Danilo, qual é o seu nome? Danilo, qual é o seu nome? Letícia, qual é o seu nome? Casa. Casa? Lua. 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 Casa. Velha. Adeus. Também. Também. Guerra! Não entendemos porque eles não acham que isso seja um bom negócio. Entendemos o nosso prazer. Nosso prazer é fazer todo dia o trabalho daquele dia. Cortar nosso cabelo, não querer olhos azuis e ser razoável e obediente. Obedecer e não se descabelar por detalhes. Esse é o nosso dever e o nosso prazer. Todo dia levantamos e dizemos: hoje estamos despertos. Com isso, queremos dizer que estamos de pé cedo e estamos de pé tarde. Tomamos nosso café da manhã e fumamos um cigarro. Isso não é assim porque o chamamos de outro nome. Gostamos do campo e somos pessoas oprimidas. Não se incomode com nada. Não, eu não vou me incomodar, querido. Quais são as letras do seu nome? Proprietário, 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 eu vi uma estrela. Proprietário,
Eu ouvi uma estrela. Guerra! Guerra, velho! Guerra! Guerra! Velho! Proprietário. Casa. 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 Chave. Quais são as letras do seu nome? Danilo, quais são as letras do seu nome? Tarcísio, quais são as letras do seu nome? Eu vi uma estrela. Era um avião. Lua. 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 Adeus. Também. É a culpa. É a culpa. Culpa. Velha. É a culpa velha. Também. Também.
Irmão, saiam e fiquem. Irmã, mãe, acreditem em mim, eu digo. Eles nunca me alcançarão quando eu fugir. Ele foge e mantém-se longe e estranho dizer que ele passa dos limites e vai sempre em frente. E eles não o encontram, mas ouvem que ele está na legião estrangeira, na distante Argélia. E o que acontece com a família? A família consegue marchar. E então, alguns de seus camaradas, ao escrever uma carta, ao qual foi pega pelo Boche, acham que ele é um soldado e que eles não podem tocar. Então, o que eles fazem? Eles decidem capturar a mãe dele, e a irmã, e o pai também. E como escaparam, pagaram dinheiro para ninguém. Isso é o que vocês fizeram com o Boche. Vocês sempre deram algum dinheiro para alguém. Talvez fosse um coronel ou talvez fosse um sargento, mas de qualquer modo, vocês fizeram isso e foi necessário. E então foi o que aconteceu. Culpa. Também. Culpa é a culpa? Também. Proprietário. Proprietário, culpa também. Guerra. Lua. Adeus. Qual é o nome do seu dinheiro?
Qual é o nome do seu proprietário? Senta. Senta. A lua. Proprietário, senta, a lua. É um avião. Também. Culpa. Também. Senta. Chave. Chave. Adeus. Um menininho estava brincando de bolinhas de gude com soldados. Ele estava fazendo as bolas rolar e derrubando os soldados. Então, veio a eleição presidencial. O que ele fez? Ele encontrou garotos de todas as nacionalidades e brincaram juntos. Eles gostaram disso. No meio da eleição presidencial, eles fizeram uma fogueira ao ar livre. Um policial os parou. O que um policial pode fazer? Disseram. O que é mais antigo do que isso? Qualquer bebê pode olhar para uma lista. Quando garotos fazem uma fogueira ao ar livre, eles não queimam jornais diários. Surpreendente, sobressalto, sustos, pulam novamente, pula para a pena queima, a queimação dos índios queimaram as queimações, um menino cresce sombrio. 3 longos milhões, esperando para serem encontrados.
o menino está satisfeito por estar calmo, estude em mim. Por que não podemos ter eleição presidencial? Por que as palavras eleição presidencial te lembram de algo? Elas nos lembram que o menino que estava na rua não é necessariamente um menino pobre. Nem era um menino pobre, então. Culpa é a culpa proprietária. A guerra, culpa proprietário. Senta. Danilo, qual é o seu nome? Velho. Casa. Lua. Eu vi uma estrela e lua. Adeus. Velho. Adeus. Chave. Adeus, proprietário. A guerra. Os meninos não queimam jornais diários. Danilo, qual é o seu nome? Tentei fazer um negócio aqui no final. Não sei se você reparou, tem uma bolinha. Reparei na bolinha. Tava conseguindo pegar no rosto? Então, a posição que você estava, volta lá no paralelo às cadeiras. Ela não pega por conta daquela questão da parede. Então, se você reparar, se eu tentar pôr ela no seu rosto, ó, olha onde ela fica. Porque a parede lá atrás já acabou. Na verdade, isso é um problema com o tamanho aqui. Mas, por exemplo, se a gente for fazer isso, eu acho que eu bati na mesa, porque desconfigurou os projetores. Que delícia. Que droga. Isso é legal. Não, aí você pode ficar de pé. Isso. Porque aí... Deixa eu ver. Você tem que mudar o tamanho da imagem. Se a gente for fazer, você tem que ficar o mais próximo da parede possível. Por exemplo, a hora que você for pro chão, deite, por favor.
eu só vou conseguir te pegar se você ficar aí, ó. Bem próximo. Porque se você chegar um pouquinho para frente, a imagem já... Você acha que as cadeiras ficam na área da projeção? Acho que não. Ela pode ficar distante, mas só a caminhada. No caso, nessa sala. Oi? No caso, nessa sala, não tem problema ficar distante da parede, não. Acho que é até melhor. E aí, Tarcísio, o que você achou? Vou ter que assistir mais algumas vezes. Vou ter que assistir mais algumas vezes. Eu acho que eu cheguei de gaiato aqui hoje, eu não entendi muito bem. Entendi que foram os fragmentos e que existe uma travessia. Mas eu achei tudo muito solto. Entendeu? E os movimentos eu achei bem interessante. E são movimentos que te exigem uma preparação corporal bem intensa, né? Eu reparei isso. Como é que você tem um trabalho corporal bem legal, cara. Não sei se eu conseguiria essa batida aí, não. Não sei se conseguiria, não. Você reparou como é que você... Olha como é que você tá suave. Mas é bacana a maneira que um vai dialogando com esse movimento, essa proposta, isso que você está propondo aí, com as imagens que estão lá. As palavras também soltas, as expressões que você faz também. Principalmente na hora que você senta ali, você direciona, você faz a pergunta. Na hora que você me perguntou quantas letras tinha meu nome, eu realmente comecei a contar aqui. Quantas letras tem meu nome? E bacana esse lance da bolinha. É a primeira vez que você faz o lance da bolinha hoje? Ficou legal pra caramba. Teve uma... vez de tudo. Então, teve uma hora aqui no centro que ela ficou bem fechada na sua cara. E deu certo. Só que ela vazou um pouquinho lá atrás. Mas o que é a ideia? De ter isso marcado? De vocês criarem essa partitura com a bolinha ou ser algo solto onde você vai acompanhando ele? Não sei, o mais curioso é que essa bolinha surgiu antes de você falar da bolinha de gude. Não, quando você... a bolinha, você falou de bolinha de gude. E quando ele falou da lua? Você só levantou ela ali, ó, pá, jogou ela lá. Na lua também. Mas é uma proposta massa pra caramba. Gente, eu tô saindo da tragédia grega pra pegar um trabalho contemporâneo agora, então... Doido, massa pra caralho, viu? Muito massa. Essa referência desses movimentos, essas partituras, você foi criando a partir de quê? Foi propostas que foram sendo jogadas durante o processo? Com um trabalho da Aline, que ela tem um trabalho de criação, partindo em criação de partituras e conexão dessas partituras, é uma pesquisa dela. E a gente criou isso em agosto, essas partituras. E foi um movimento solto, porque me lembrou muito vagamente o movimento teatro indiano, né? Essa proposta que você vai fazendo, os movimentos, sei lá, vi muita leveza nos movimentos. Você desce, vai, trabalha com os planos, eu achei massa pra caralho. Você vai ter que dar um workshop pra mim um dia, porque eu acho que eu não aguento esse batidão, mano. Exige pra caramba. Você exige pra caramba. No momento, eu não senti você contenção em momento algum. Por mais que seja um movimento leve, eu não senti você. Sacou? Acho que você foi com bastante fluidez. Me lembra muito o Marione, né, no processo que a gente tava. Marione é corpo, né?
E para eu poder pegar o batidão foi pesado. O meu trabalho corporal, depois que eu entrei aqui, que eu comecei a desenvolver ele. Tanto trabalho quanto a consciência, porque eu não tinha nenhuma. Antes, o que eu fazia para poder entrar em cena? Eu ficava fumando cigarro, conversando, batendo texto e tal. Ainda filmar alguma coisa, gravar alguma coisa. Hoje, não. Nossa, gente, eu estou satisfeito, viu, de ter entrado nesse processo aqui. Sério mesmo, porque está sendo um choque. Está sendo um choque. As experiências que eu tenho até hoje é só já com texto. E eu acho que vai ser mais. Nossa, vai ser um ganho pra caralho, um ganho intelectual pra caralho também. O interessante é que é uma coisa que nem a gente está conseguindo acompanhar também. A gente se perde. Mas tipo, esse processo possibilita isso, não? Ah, sim. Mas eu acho que Às vezes se perdendo, você pode já dar um outro norte pra coisa. Então, o perigo é justamente esse também, sabe? Porque são todas as possibilidades de conexão e o texto pronto já não dá isso, né? Todos os textos são da Gertrude. Desse cubo lá. Tanto os textos que Nós passamos aqui um cubo, foi isso. que é a proposta da Ana. Que é o texto da Gertrude. Entendi. O meu, por exemplo, é totalmente autoral. Relatos. Aí o do Álvaro são gravações, eu não vou nem falar. Só movimentação. Aí eu tenho um áudio. Já passou o espetáculo inteiro já? Você vai passar? Acho que a gente só vai conseguir fazer isso amanhã ou semana que vem. Provavelmente semana que vem. Eu vou falar na TV hoje, que eu vou mudar meu horário de manhã eu venho. Quero trabalhar na quinta. Eu quero acompanhar, quero ver esse processo todo. E no domingo vocês estão ensaiando também? Acho que quando a gente não consegue, às vezes, né? Entendi. Quando eu não consigo ensaiar, ou quando eu preciso ensaiar alguma coisa. Entendi. Quando for rolar no ensaio no domingo, vocês podiam me dar um toque com antecedência, porque eu trampo de garçom no final de semana, sacou? Que aí eu converso com a dona do restaurante e falo, rola de eu trabalhar na sexta-noite, ou de eu trampar no sábado, que aí dá pra eu assistir no ensaio de domingo também. Eu não consegui acompanhar muito bem a conexão com a imagem da gravação. Eu joguei palavras, a primeira coisa que eu fiz é a questão das cores, né? Tem que ver como um todo para ver se essas cores elas não vão se repetir muito, porque é uma tendência que eu tenho de jogar as cores, por exemplo, joguei o vermelho, aí uma hora o branco, outra hora o azul, meio que para mesclar as duas imagens. Funcionou para essa cena, como um todo a gente tem que ver inteiro. Que eu tinha dito naquela época, as imagens me incomodam porque elas são um ensaio. Eu acho que a gente deveria produzir essas imagens. Por exemplo, se a gente fizesse uma captação com você com esse figurino, ou com você todo de preto, porque aqui o fundo vai ser majoritariamente branco, entendeu? Para elas entrarem como imagem. Porque aí você está de camiseta, dá pra ver que tem marca lá. Mas eu acho que deveria entrar o seu corpo para fazer essa duplicação. Por exemplo, a hora que você senta, no caso aqui a imagem está junto, então você senta aqui e está sentado lá também. Estava sentado na imagem. Isso foi bem interessante. Mas aí a questão da qualidade da imagem. Se a gente for captar aqui, por exemplo, a gente tem que pôr aquele tecido branco para fazer. Não sei se hoje é o dia da gente fazer isso. A gente pode separar um dia para fazer uma captação desses movimentos, assim. E aí a gente mescla. Você pensa em captar as partituras fora de uma conexão, porque não tem uma linearidade. Não tem. Você acha que deveria ser solto? Eu acho que até mescla um pouco com o texto dela, né, que é uma coisa muito aleatória. Penso eu. A minha preocupação é ficar uma coisa, tipo, como você falou no sentar, é ficar muito isso. Ficar muito na cena eu faço, na projeção também eu faço no duplicado. Mas eu acho que é legal também, ao momento. É o momento, não é o tempo todo. Aqui, na verdade, deve ter acontecido mais de uma vez, porque o vídeo está muito pobre. A gente pegou um trecho muito pequeno, a cadeira é horrível, né? Essa cadeira que está aqui, não lembro quem não é aquela cadeira giratória. Aí, ó, é essa imagem aí que rolou, ó. Tá atrás de você, ó. Eu até inclusive achei legal essa ideia. Olha lá com a imagem com a lua.
Vai mesclando. Eu joguei as palavras em cima também. Essa projeção. Tem que ser como... Agora não está rolando. Eu não sei se essas palavras vão entrar assim mesmo. O primeiro vídeo rodou com a imagem positiva, né? E depois ela negativa, assim. Rodou 2 vezes. Isso, uma vez indo e outra vez reverso. Eu acho que é bom, só não gosto dessa produção de imagem. Porque a relação dela, por exemplo, quando está negativo, que é a que a gente tinha discutido, ela funciona melhor, assim. Negativo. É invertido, Gente, você se importa se eu sair agora? Meio-dia e 13. Não, meio-dia, meus relógios estão sempre adiantados. Tá? Aí amanhã, mesmo horário? Às 10? Ou mais cedo? Tá. Beleza. Então hoje amanhã eu venho, já converso na TV hoje, já acerto os horários direitinho. Massa, obrigado, viu, gente? Vai ser massa pra caramba. Eu marquei de almoçar com a minha, eu pensei que a gente fosse terminar antes do meio-dia, pra não falhar com ela lá. A gente vai ter uma reuniãozinha, tá bom? Obrigado, hein? Valeu, Francisco, até mais. Valeu, até amanhã. Até. E como que ficou a camisa? Suada, transpirada, mas rolou. Aqueles Impossível não rolar. usa preto pra não Eu parecer. ponho o ar-condicionado em 17 graus. Né? Fazer igual o Lulu, troca de figurino em cada lugar que vai. Um dia usa de calor, hoje eu vou usar figurino de calor. Ai, agora que fica feio, namorado. Eu acho... depende muito. Acho que eu vou comprar umas camisetas coladinhas, sabe? Preta. E aí só vai trocar a camisa. Acho que ajuda a não ficar tão... Eu acho isso muito difícil, até porque agora até de janeiro, de fevereiro, cada espaço pior. Mas eu acho que a questão do espaço é o que piora, assim. Fica muito abafado. Mas enfim, eu acho que isso não é um problema. Bom, então legal. Engraçado, por que não está aparecendo, hein? Ah, apareceu. Não sei, essas palavras. Não gosto delas, não. Funciona. Eu não sei até que ponto casa tanto com o texto. A questão da aleatoriedade. Mas eu acho que vai ficar... Quando a gente agora conseguir organizar os textos numa sequência, elas vão se repetir. Acho que a gente consegue marcar também essas palavras. Porque... não sei o que dizer delas, assim. Não sei até que ponto é tão aleatório assim, entendeu? Acho que a Aline poderia dar uma substância nisso. Até que ponto é aleatório, até que ponto é propositivo. No sentido de que, não vou jogar essa palavra nesse momento porque não dá tal associação. Né? Porque a coisa mais óbvia para mim é não jogar a palavra enquanto você está falando. Eu não vou repetir. Eu vou jogar logo depois, provavelmente depois, né, de eu ouvir, porque como eu não sei a sequência, sei lá, ele falou Lu agora, eu vou esperar um tempinho e jogo no ar depois. Então, uma coisa que eu fico imaginando é que às vezes a ação continua e, por exemplo, a questão da lua seja só um sentimento. Então talvez ela seja um complemento. Também penso às vezes numa questão de eco, tipo uma coisa que vai ecoando, sabe? Igual a Deus. Então às vezes assim, aparece a imagem, aparece a gravação falando a Deus, a imagem fazendo assim, aparece a palavra a Deus. Também é legal, sabe, essa coisa
eufemismo. Uhum. Que eu acho que é irônico nesse sentido, porque os textos que eu peguei caminham por esse lado, né? De fazer as perguntas. Quem é você? O que você faz? Você é quem o quê? Você vai onde? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Essa brincadeira, eu imagino, das palavras, sabe? Depois aqui, ecoar o adeus. A gente tem que fazer um videozinho para disparar ele, eu acho, que é um dos momentos que pode rolar. Eu não sei se tem o adeus gravado aqui. Se não tiver, a gente faz de novo, grava de novo. Porque esse vídeo aqui eu renderizei ele com a trilha. Eu acho que o áudio fala aqui, né? Porque eu acho que brinca também, porque a própria Virtudes ela fala, fiquem e saiam. Aí também adeus, aqui, adeus. Sabe, coisa assim. Cria essa coisa de tipo, vou fugir ou ficar. Me veio muito essa sensação, quando eu peguei os textos, eu peguei nesse gradativo de que as coisas vão se definindo e a situação vai piorando. Tanto que eu começo falando que eu vi estrelas, aí é invadir, tem uma invasão, aí tem o abandono, e aí tem o último texto que fala umas questões mais dos maus tratos, né? Mesmo. Tipo, o pai já foi, o pai marcha, a mãe marcha. Por causa do menino derrubar os soldados, não precisa ter eleição, então sabe? Eu entendi uma coisa assim. Então eu também acho que as imagens, nessa ideia dessa ironia, dessa coisa que vai ficando cada vez mais caótico, e vai virando uma bola, cheio de referências, cheio de coisa acontecendo ao mesmo tempo, é quando tem um menino jogando bola de hoje. Sabe, uma coisa assim que eu penso. Acho que essa gravação, inclusive, ela não precisa ser nem do ensaio, a gente pode realmente pensar em cenas. A gente vai fazer cena de tal, você um catavento, vamos supor, sabe? Pegar umas imagens assim também, eu acho que pode ajudar a não ficar, a dar essa ideia de que momentos repetem e momentos são totalmente dicotómicos. Mas a gente pode ler isso com a Aline hoje à tarde, realmente, para ela dar umas sugestões. A gente tem que fazer tipo um roteirinho de quais imagens a gente pode produzir. Mas eu não imagino que sejam muitas, não. Eu acho que eu imagino que elas sejam mais repetitivas e elas entrem em outros momentos. Até porque para entender a situação que muda, né? Porque a situação que muda. A pessoa continua saúde. Entendi. Acho que entendi. Eu entendi, talvez tentando traduzir para o meu repertório, seria uma questão ligada a uma espécie de progressão do ritmo, uma cena. Isso eu acho que é até importante em função do todo, para a gente ter uma variação de ritmo entre as propostas. Porque pensando num todo, acho que até o momento a gente tem uma certa linearidade no ritmo, nas propostas. Eu tenho pensado que o som talvez vai ajudar bastante. Eu acho que, por exemplo, a cena das assassinas, que é depois dessa, já é uma ruptura, porque ela já a história dela é tensa. Uhum. Aí depois, a ideia da guerra, já tem aquelas gravações que também tem aquela coisa... Tem um momento mais... Já tem as buzinas. Aí eu acho que, por exemplo, o momento da guerra já é 100%, já é totalmente caótico, porque já é a fuga, já é gente morrendo. E aí depois entra a cena do Álvaro, que já é um barulho. Eu não estava lembrando agora. E aí a gente dá uma baixada de novo quando a gente entra no meu cubo. Daí já é uma coisa que é meio coisa de hospício, né? Acho que eu estou tentando manter aquela ideia do cubo branco, assim. Então acho que faz assim, sabe? Dá uma... Tem uma variação. Mas a gente precisa incluir, fechar esses sons também.
Aqui eu pus ficou rodando aquela proposta de textura que estava no vídeo. A única coisa que eu fiz é que eu variei um pouco o tom. Então aqui está 100%, ele ficou mais ou menos aqui. Era o que está no vídeo que eu fiz. Tem umas texturas e com o seu áudio e tal. Aquela imagem de aparecer aqui ficou bem legal. E do vídeo tem essa relação. Um é seu corpo todo, que meio que mesclaria com essa questão da duplicidade. E uma outra é uma imagem mais em close para dar um efeito mais de luz, assim, mais abstrato. Eu acho que realmente se a gente gravar tudo em preto, vai ficar tudo branco, né? Você viu que legal que fica? Então, mas aí a gente pode gravar em branco, você de preto e inverter. Não sei. Porque daí a gente usa a negativa e eu uso a direita também. Aí fica preto, branco. Dá para usar das duas possibilidades. Né? Que não rala essa cor papelão aí. Mas isso só vai acontecer aqui. Não, então, mas se a gente for captar aqui, a gente prega a fita com tecido para tapar só a parte que tá papelão. Mas aí e os textos? Os quê? Os fragmentos que eu li. Os fragmentos que eu escolhi para hoje. Porque antes eu estava aleatório, né? Eu abri e lia. Eu assim, não captei de memorizar, mas julguei que eles foram mais propositivos em relação à proposta como um todo. Dentro de um contexto. Sim. Assim, havia uma correlação. Era perceptível isso, talvez pelas palavras. E essa proposta aqui, que é a língua como multi-objeto, eu escolhi um objeto. Você acha que a gente mantém? Ou você acha que a gente devia fazer isso na gravação só, por exemplo? Porque na cena eu fico preocupado em ficar colocando muita coisa, porque eu vou ter que limpar e montar outra. Eu vou ter que limpar a cena. Tá? Não tem contra-regra. Eu chego lá linda. De unicórnio. E avisa, né, impresso? Vim pegar este adereço. Supervestiano. Oi, vim pegar. Oi, vim deixar. Assim, a gente não desenvolveu muito essa proposta da técnica atuar na cena, que é uma coisa que eu adoro. Não, mas eu acho que você devia interagir com isso. Devia propor. Principalmente, ainda tem coisas para fazer, né? Por exemplo, tem o começo do espetáculo e o fim do espetáculo. Eu acho que são momentos que a gente ainda não criou, que a gente pode criar. Porque eu acho que são momentos que assim, a gente vai buscar o público, vai levar o público para esse lugar da cena, e depois a gente vai levar o público embora. Estando marcado, roteirizado. Aí a gente pode montar junto na ideia da técnica e ficar mesmo dentro da cena, porque daí, pelo roteiro que eu pensei inicialmente, o primeiro cubo é a proposta das poesias, o segundo já é esse aqui. Que já vai dando essa contextualização de que já tem soldado, já é uma guerra. Aí essa daqui, até a do arroz fica marcada. Mas que tipo de interação será?
De repente, apenas a presença. Sabe o que eu fico imaginando? Usar, talvez, em algum momento captar a imagem do público, em outro momento projetar a imagem do público. Sabe? Tipo, às vezes pegar uma situação de medo, aí pega as expressões de medo, tipo, tive essa ideia quando eu mostrei na gravação para a Letícia, ela ficou aterrorizada com a história das Severina. Aí eu fiquei imagina se eu pego essa coisa, essa imagem dela, fazendo careta, aí depois eu coloco na frente dela, em um outro momento. Ela talvez mais relaxada, olhando ela nervosa. A questão dela ocorrer em outro momento, ela pressupõe um certo trabalho, que é ter alguém captar o momento em que isso ocorrer e conseguir separar. Se a gente deixar o exclusivo para isso, Se rolar ao vivo, ao vivo é mais fácil. Agora, captando é mais difícil. E se a gente pegar uma zerada, gravar e depois só dar o play, né? Tipo... Mas aí, tipo, uma reprodução não necessariamente é daquele momento. O intuito é esse, deixar o cartão de memória vazio só para o vídeo, que é esse vídeo. Aí depois dar play só nesse vídeo. Não, é sim. Acho que a proposta seria do público daquela apresentação. Tipo, estar atento. Não, então, mas aí é difícil. E daí eu, por exemplo, eu gravo aqui, aí eu tiro esse cartão de memória, ponho no computador e dou play. E aí esse play aparece em outra cena. Não, possível é. Dá um trabalhinho. Só dá esse trabalho. Só esse trabalho. Porque assim, né, depende de onde ele vai encaixar. Porque se for encaixar e ele precisar de alguma demanda mais rápida, vai demorar um pouquinho para soltar ele. Entendeu? Não, porque daí eu pensei, por exemplo, na hora das fashionistas, que vai acabar o espetáculo, que eu ainda não sei como é que vai ser. Se vai ser movimentando, se vai ser um manequim. Eu pensei em querer, porque é uma situação que eu acho que vai levar mais para o deboche, sabe? Uma situação mais debochada. Porque eu estou querendo usar a camiseta do Brasil, a gente até brincou de soltar a gente pisa e pizza, enfim, tá nessa brincadeira, sabe? Então, na minha cabeça, vai ser um momento que o público não estará fazendo careta de ruim, de mal, e ao mesmo tempo é uma situação assim, né? Então, às vezes, colocar o público lá para dar uma referência dele mesmo que não é no presente, sabe? Criar isso. E aí eu estou pensando em outra coisa, que é a questão de iluminação. Então, por exemplo, se a gente estiver captando o público, se o público não estiver iluminado, a qualidade da imagem... E aí, de repente, a gente pode pensar em um momento para fazer isso, do espetáculo. Um momento específico. Esse é o momento que a gente vai captar o público. Então, de repente, a gente teria um momento para fazer essa captação. E aí, pensar em o que seria proposto como apresentação, né? Ou o momento em que você está ali. E aí, a gente já saberia que aquele momento seria usado no final. Isso pode ser uma solução. Não, mas agora você colocou um problema que é a iluminação do público. Se a gente separar um momento específico para isso, eu não acho que seja um problema. Como que a gente vai promover essa iluminação? Porque não tem montagem. Eu acho que vai tentar. Não, mas a gente provavelmente vai mexer com iluminação de qualquer modo. Mas pequena, porque coitada, mas não vai fazer uma ambientação ampla. Não precisa. Não acho que seja problemático. A gente vai ter que pensar em iluminação de qualquer modo. Mas eu acho muito interessante de se usar essas imagens no final. Vocês assistindo. E se tiver cara de espanto, melhor ainda. O que você acha que a gente faz? A gente vai almoçar?
Ou a gente passa mais ou menos. Que hora que fecha o evento? São 13h15. Você não calculou o horário que você começa a gastar? Deve ser uma 20h30 já agora. Provavelmente. 15h25. Não dá nem pra saber, porque aqui tá gravando 1h12. Vou tirar o tempo que a gente tá conversando. Eu não sei se deu meia hora. Eu acho que deu. Ah, vamos almoçar. O que a gente faz com essa parafernália? Pede a chave. Dá pra trancar? Ah, eu dou barraco. Eu dou barraco. Então, Bjork.